A paz de Cristo a todos, trazendo mais uma reflexão bíblica, mais uma meditação bíblica para nós. Quero fazer outro recorte no início do ministério de Cristo e no final do ministério de Cristo, seu ministério terreno, em 4 personagens, mas nós vamos focar em um personagem: Pedro e André, 2 irmãos pescadores, Tiago e João, também 2 irmãos pescadores e sócios de Pedro e André. Esses foram um dos primeiros discípulos que Jesus chamou, que mais tarde se tornaram seus apóstolos. 4 dos seus apóstolos. Eles tinham por profissão pescadores, haja vista que eles moravam próximo ao mar da Galileia e tinham essa profissão de pescador para trazer sustento para sua família, para trazer fomento para o comércio local e ter uma vida digna, honrando a Deus e honrando também ao local onde eles estavam inseridos, a Judéia, sob o domínio do Império Romano. Mas acontece que Jesus começa o seu ministério terreno. E nós vamos meditar nessa mensagem que tem por título O Mestre na Praia. Mateus capítulo 3, versículos 18 e 19 diz o seguinte: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A Bíblia, nos seus evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narra histórias parecidas, similares, do mesmo acontecimento, com um ponto de vista um pouco diferente, de acordo com o autor, com alguma forma de escrever o mesmo fato, de acordo com o autor. E depois você pode ir analisando um pouco mais. Eu vou dar 2 passagens ampliadas para que você possa ler e aumentar um pouco mais a sua meditação acerca dessa mensagem de Jesus na praia, chamando seus discípulos. Primeira passagem ampliada para você ler com mais calma é a de Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, e a de João, todo o capítulo 21 de João, do versículo 1 ao versículo 25. Eu quero tomar a liberdade de ler o capítulo 5 de Lucas aqui para nós, para que nós tenhamos um entendimento um pouco mais claro. Vou fazer uma leitura mais rápida, mas para que a gente tenha um entendimento um pouco mais claro dos versículos 1 ao versículo 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu, à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos: Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo: Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A passagem ampliada que eu acabei de ler, trazendo logo tudo para essa mensagem, depois você pode conferir na sua Bíblia, com os seus comentários, com os seus devocionais,
com os seus livros de suporte, eu quero também fazer pequenas pinceladas no capítulo 21 de João, que é quando vai ocorrer a segunda pesca maravilhosa. Eu digo que o mestre na praia se refere muito a Jesus na nossa vida, em momentos iniciais, quando nós o conhecemos, e em momentos finais, quando ele se mostra complacente e misericordioso conosco, mesmo com a nossa possível, provável falta de fé. Simão, André, Tiago e João começaram a seguir Jesus, a ir por onde ele andava, a dormir onde ele dormia, a comer o que ele comia, a falar como ele falava, a operar sinais e maravilhas, como Jesus operava. Eles passaram a apreciar as coisas da vida, a entender um pouco mais do reino, mesmo que o seu entendimento ainda não estivesse completo, assim como o nosso também não está completo, mas eles começaram a perceber que ali estava o Filho de Deus, tanto que Pedro, que é o personagem que nós vamos nos debruçar um pouco mais nessa mensagem, vai nos trazer importantes e valiosas lições. Pedro começa a se destacar entre os discípulos. Você pode ver em toda a narrativa dos evangelhos que Jesus tinha 12 apóstolos, tinha vários discípulos, mas ele tinha 12 apóstolos. Dentre esses 12 apóstolos, existiam 3 que ele sempre chamava para as missões: Pedro, Tiago e João. Dentre esses 3, quando a gente vai para o evangelho de João, ele, por ser uma pessoa mais modesta, ele diz de si mesmo: olha, o discípulo a quem Jesus amava estava assim e assim. O discípulo a quem Jesus amava se recostou sobre o seu peito. O discípulo a quem Jesus amava, ele sendo uma pessoa humilde e amorosa, João conhecido como o apóstolo do amor, e dizia-se como o discípulo a quem Jesus amava, trazendo ali luz sobre o amor de Jesus e não sobre ele mesmo. Tiago era muito importante, foi muito importante, logicamente, mas o personagem que mais se destaca nos evangelhos entre os apóstolos é Pedro, positivamente, pela sua impulsividade. Pedro foi o único apóstolo que cortou a orelha de alguém, isso é uma coisa negativa, mas ele também foi o único dos apóstolos que andou sobre o mar. E ele estava numa predisposição para falar coisas assim: olha, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas aí bastou os sacerdotes chegarem com espadas e tudo mais, que ele correu. Pedro também foi aquele apóstolo, o único dos apóstolos que negou Jesus por 3 vezes e teve aquele despertar da sua consciência e chorou amargamente por tudo isso. Essas coisas que aconteceram com Pedro se assemelham muito com as nossas vidas também. Nós temos as nossas escolhas. Nós estamos, desde o momento em que Jesus entrou nas nossas vidas e nos nossos corações, desde o momento em que ele se assentou no nosso barco para nos ensinar, nós estamos vivendo e aprendendo coisas, nós estamos aprendendo mais sobre o reino. Nós somos tão ou mais impulsivos do que Pedro foi. Nós temos coisas para fazer e às vezes nós colocamos essas prioridades acima de Jesus, acima do relacionamento com Jesus. Mas eu quero passar esse período em que eles estiveram no ministério com Jesus na velocidade 2 vezes mais. E vamos avançar para o período da ressurreição. Conta-se nos evangelhos que após Cristo ter ressuscitado, as mulheres vão visitar no sepulcro e ele não está mais lá. Glórias a Deus que ele não está mais lá. E de repente, nós estamos vendo aqui no livro de João, capítulo 20, quando ele aparece a todos os discípulos, menos a Tomé. João, capítulo 20, versículo 19 diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Pedro estava lá, Tiago e João estavam lá. Aquelas pessoas tiveram seus corações confortados, começaram a acreditar mais no que Jesus tinha falado durante o seu ministério terreno, a importância que teve a sua morte e sua ressurreição e as coisas que ele ainda ia passar ensinando a eles, mas a primeira vez que ele apareceu foi com certeza um choque para todos eles. E eles sentiram aquela paz no coração. E ele lhes deu uma comissão e ele lhes deu uma missão. Depois disso, ele aparece novamente
quando Tomé também já está reunido com eles, é aquela passagem clássica de Tomé: olha, eu só creio se eu ver as suas mãos furadas. E ele aparece, mostra as mãos furadas, e ele diz uma coisa: bem-aventurados são os que não viram e creram. Somos nós. Que coisa boa. Mas vem o capítulo 21. O capítulo 21, o versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Tiberíades é o mesmo mar da Galileia de Mateus capítulo 3, versículos 18 e 19. A mesma passagem de Lucas 5, versículos 1 a 11. É o mesmo. São nomes diferentes, mas é o mesmo mar. O versículo 1 e o versículo 14, eles estão conectados. Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, 2 pontos. Começa toda a história e o versículo 14 termina dizendo: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Se nós pegarmos as histórias de contos de fadas da Disney, por exemplo, você vai ver que começa com Era uma vez e termina com Felizes para sempre. O versículo 1 é como se fosse Era uma vez e o versículo 14 é como se fosse Viveram felizes para sempre. Está ali contando uma história, todos esses versículos aqui, a história da terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos após ressuscitar. Entenda bem. E diz o seguinte, que eles estavam reunidos, estava Simão, estava Tomé, estava os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 outros discípulos. E quem levanta a voz? Um deles levanta a voz. Pedro diz o seguinte: vou pescar. Pedro, a quem Jesus, no mar da Galileia, pouco mais de 3 anos antes, diz o seguinte: olha, deixa tudo, deixa pesca, deixa redes, deixa barcos, vem e me segue, que eu te farei pescador de homens. Esse mesmo Pedro é o mesmo Pedro que diz, após Cristo ressuscitar: vou pescar. Traduzindo, fazendo uma pequena paráfrase para nós nos dias de hoje, é como se Pedro estivesse dizendo: vou voltar a fazer o que fazia antes de conhecer Jesus. Vou voltar aos mesmos caminhos, aos mesmos procedimentos que me levavam a realizações humanas, que me trazia contentamento, que trazia sustento para a minha vida, que me trazia, entre aspas, felicidade. Vou voltar a fazer aquilo porque aquilo faz sentido para mim. Vou voltar a pescar. E eles pegam o barco e vão. Os outros discípulos dizem o seguinte: olha, vamos contigo. O versículo 3, ele nos traz uma coisa bastante interessante. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. Se você comparar o versículo 5 do capítulo 5 de Lucas, Pedro diz a mesma coisa. Não pegamos nada. Mas continua. Quando acaba o expediente, quando eles estão indo para lavar suas redes, possivelmente frustrados porque não pegaram nada, eles de repente escutam uma voz da praia. Versículo 5. Ele lhes perguntou, Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Jesus estava na praia e eles estavam um pouco distantes, então Jesus tinha que gritar. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro, o apóstolo mais impulsivo que nós conhecemos, se lança ao mar imediatamente. Ele só tem o trabalho de vestir a capa que ele estava antes, e ele nada por 90 metros até chegar à praia. Pedro não aguentava mais ficar tanto tempo distante do Senhor. Ele nadou por 90 metros para poder chegar à praia, aos pés de Cristo. Versículo 8 diz: os outros discípulos vieram no barco,
arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. O interessante é que não era que Jesus quisesse se alimentar, ele já tinha um alimento para ele. Ele queria alimentar mais uma vez os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que se dispuseram a deixar as suas redes, os seus barcos e o seguir, tornando-se pescadores de homens. O versículo final dessa mensagem é João 21:12, que diz: Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Eu quero trazer a aplicação prática dessa mensagem para nós que deixamos tudo e seguimos Jesus. Nós, em algum momento das nossas vidas, nós podemos estar tentados a levar o nosso pensamento a voltar ao que nós estávamos fazendo antes, porque possivelmente nós vamos achar ali algum tipo de alegria, algum tipo de satisfação, mas não, satisfação só aos pés do Senhor, só aos pés de Cristo nós vamos estar alimentados e saciados. Eu quero trazer uma coisa importante, não sobre o nosso comportamento, mas sobre o comportamento de Jesus. Jesus sabia o que os seus apóstolos estavam fazendo e quando eles chegaram à praia, nenhum deles ousou levantar desculpa, mas se apresentaram do jeito que eles estavam. E Jesus não lhes lançou nada em rosto. Jesus não apontou o dedo para eles, não disse que eles estavam com falta de fé, mas ele os alimentou. Jesus não lhes lançou em rosto o fato de eles serem voltados a praticar o que eles estavam praticando antes de Jesus os chamar, mas Jesus trouxe uma fogueira para que eles pudessem se aquecer. O Espírito Santo de Deus, ele está para nos aquecer, ele está para nos alimentar, ele está para nos saciar, ele está para nos dar a direção para que nós continuemos com a missão de sermos pescadores de homens. Outra importante lição é que quando Deus operar na sua vida, mesmo que você tenha voltado a praticar coisas que você praticava antes de conhecer a Jesus, mesmo quando Deus operar de alguma forma, você não vai precisar perguntar quem foi, você não vai precisar perguntar como foi que isso aconteceu, você vai saber que a mudança que houve na sua vida foi Jesus. Foi Jesus, e é para isso, ele nos chama para sermos pescadores de homens, porque essa mensagem do Evangelho é importante demais para ficar conosco. A mensagem do Evangelho é importante demais para ficar somente com a gente. Vá e semeie.